Hoje pode-se dizer que é um recomeço hoje, né? A gente ficou aí 3 semanas sem célula. Então, vamos para o livro dos começos. Desculpa, pai. Estamos aqui falando de gente. Livro dos começos, é Gênesis 33. A gente vai ler. Ó, Gênesis 33, então. Levantou-se Jacó os olhos e olhou e viu que vinha Esaú e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos, peço que te aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. Então disse Esaú: ponhamos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor, sabes que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. E se forçados a caminhar demais um só dia, todos rebanhos morrerão. Passa o meu senhor adiante de teu servo, e eu seguirei conduzindo pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permitas-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: por quê? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez abrigo para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote, que significa em paz, ou casa e presença de Deus. Amém? Amém. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E mais uma vez te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo nos conduza, Pai, e comunique conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra que Deus falou muito comigo já aproximadamente 2 anos atrás. E de tempos em tempos o Espírito Santo me lembra essa palavra. De tempos em tempos Deus me lembra essa palavra. E do que essa palavra está falando, né? Essa palavra está falando de um reencontro entre 2 irmãos que ficaram 14 anos separados, né? Um deles se chamava Jacó e o outro se chamava Esaú. A Bíblia Sagrada vai dizer que houve um dia em que Jacó tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Ele usou uma roupa de pelos para enganar o seu pai Isaac, e ele conseguiu enganar o pai, enquanto o pai já estava adormecido, já estava com uma idade avançada, já não enxergava direito.
E ele aproveitou daquela situação, pediu a bênção do pai, e o pai, Jacó, após ter comido um guisado, que foi preparado pela mãe de Jacó, que tinha uma certa preferência pelo filho Jacó, né? Que terrível, né? Quando a mãe manifesta mais preferência por um filho, né? Nós que temos mais de um filho, né? No caso nós temos dois, a Vanessa tem dois, Anderson tem dois, a Maria e o Steven, né? Tem três, né? Os meus pais tiveram 4 filhos, né? A dona Ivânia, 2 também? 2 também. Então, quando a gente tem mais de um filho, né? Nós precisamos de toda uma sabedoria de Deus para cuidar em demonstrar o mesmo amor para com todos. Embora que os filhos sejam diferentes, né? Nós precisamos nos esforçar ao máximo para não deixar transparecer algum tipo de preferência. Porque quando um pai e uma mãe demonstram uma preferência por um filho, né? E aí se tratando de filhos espirituais também tem que se ter essa sabedoria também, né? Mas principalmente o biológico, né? Quando um pai demonstra mais amor de um filho para com o outro, né? Isso pode produzir feridas emocionais, né? E dependendo do tamanho da ferida, isso depois vai levar um tempo para curar, né? Então nós pais precisamos de muita sabedoria e jeito para poder lidar com essa situação. Nesse caso, no caso da história de Esaú e Jacó, a mãe Raquel, a esposa de Isaac, não era Raquel, a esposa de Isaac era Rebeca, né? Acabou demonstrando mais amor por Jacó, quando preparou para ele ali um prato de guisado. E ali ambos, né, consentiram em ludibriar o pai, né? E no que o pai foi enganado, mesmo percebendo que o cheiro não era o cheiro de Esaú, mas como ele acabou botando uma roupa de pelos, né, e Esaú era peludo, o pai não estava enxergando direito, ele botou a mão ali, apalpou, viu que era peludo, o pelo era de Esaú. Ele acabou abençoando Jacó. E ali, Jacó acabou usurpando o direito de primogenitura. E naquela época, o direito de primogenitura tinha muito valor, né? E quando Jacó conquistou ali o direito da primogenitura que pertencia ao irmão Esaú, quando Esaú chega da caçada e descobre que tinha sido enganado, né, pelo seu irmão, ele ficou muito furioso. Ficou muito furioso e ele queria matar o irmão. Ele queria a vida do irmão. E aí então, a mãe, sabendo que o filho estava correndo risco de morte, Jacó, ela chama Jacó e pega, faz a tua mala rápido e vai lá para as terras de Labão, teu tio, né? Que lá tu vai encontrar abrigo, lá vão te receber bem. E foge rápido antes que o teu irmão chegue, porque senão tu está correndo risco de morte. E assim foi, né? Jacó, ele pegou a mala, preparou tudo e foi para a terra do seu tio Labão. Lá ele se encontra com uma mulher que estava tirando água no poço, chamada Raquel. Ele se apaixona por ela e ele pretende casar por ela. Ele conversa com o tio dele, Labão, e apresenta ali o desejo de casar com Raquel. Na noite do casamento ele descobre que foi enganado. Ele trabalhou 7 anos, né? Houve ali um acordo, né? Houve ali um acordo em que ele trabalharia 7 anos para o seu tio para poder casar com a filha mais velha, a mais nova no caso, que era Raquel. E ele então trabalha 7 anos para casar com Raquel. E depois de 7 anos, quando chega na noite do casamento, Jacó já tinha tomado umas, né? Na cultura judaica eles tomavam um vinhozinho, né? O casamento era uma festa de 7 dias, então eles bebiam muito. E ele, depois de beber algumas, ele não percebeu que foi para a cama, né? Foi dormir com a mulher errada. Quando amanhece, ele viu que ele estava casado com Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. E ele vai questionar o sogro, e o sogro fala para ele: você não está sabendo que na nossa cultura
não se dá a filha mais nova, se dá a mais velha. Mas é o seguinte, você pode ficar com a mais nova e com a mais velha. Pode ficar com as duas, só que é o seguinte, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos para poder ficar com as duas. E aí Jacó trabalha 14 anos para poder ter direito à mulher da paixão dele, a mulher da aliança, que era Raquel. E ele então trabalha 14 anos para o seu tio. Ali as ovelhas de Jacó se multiplicam, Jacó fica rico, e depois de Jacó ficar rico, suas ovelhas se multiplicarem, ele decide então voltar para casa. E depois de 14 anos fora, ele criou uma expectativa, né? Como que vai ser o meu encontro com o meu irmão? Depois de 14 anos distante, né? E é evidente que Jacó, mesmo passando 14 anos não é 14 dias, né? Nem 14 meses. Ainda assim ele tinha muito medo. Ele tinha muito medo que o irmão ia se encontrar com ele e ia fazer algum mal para ele, né? Afinal de contas, ele tinha tomado direito da primogenitura. E para surpresa dele, né? E a Bíblia vai contar, né, que quando está se aproximando o encontro com o irmão, ele se prostra 7 vezes no chão, né? Em sinal de humilhação, né? Diante do irmão. E a Bíblia diz que quando o irmão dele, Esaú, se encontra com ele, a Bíblia diz que o irmão corre até o encontro dele e abraça ele, se lança ao pescoço e beija, né? Está parecido até com a história do filho pródigo, né? Quando o pai vê o filho vindo de longe, o pai vai ao encontro do filho e abraça e beija, né? E já manda fazer uma festa, manda preparar um bezerro cevado, coloca um anel no dedo nele, coloca uma roupa nova nele e manda fazer uma festa, né? O amor do pai, né? O amor do pai, o pai nunca vai estar com um pedaço de pau na mão para bater no filho que está distante de casa, né? E a mesma coisa que a gente vê no relacionamento desses dois irmãos, né? Esaú, 14 anos tinha se passado. Esse Esaú aqui não era mais o mesmo Esaú de 14 anos atrás. Ele agora era um novo homem, né? Era um novo irmão. E aí a Bíblia diz que Esaú, ele vê também as mulheres, vê os meninos, né? As servas, né? Nessa ocasião, Jacó ele tinha ficado tão bem financeiramente que ele já tinha até empregada junto com ele. Tinha até servos, né? E a Bíblia diz que as servas e os filhos, quando se aproximam do tio, também se inclinaram. E aí Esaú pergunta, né, por que é isso que está acontecendo? Por que está todo mundo se ajoelhando? Por que está todo mundo se prostrando? Né? Não precisa nada disso. E a Bíblia diz que Jacó também apresenta presentes, né? E Esaú diz, também não precisa desses presentes. Não precisa se inclinar, não precisa de presente, porque eu também estou muito bem financeiramente, né? Então não precisa de nada disso. E aí Jacó insiste, não, meu irmão. Se você achou graça diante dos meus olhos, eu peço que você aceite o presente. Era uma maneira de honrar, né? Jacó, ele queria honrar o seu irmão. Ele sabia que o que ele tinha feito há 14 anos atrás não era correto. E uma maneira dele de demonstrar o quanto ele queria de volta a amizade dele com o irmão, o quanto isso era importante para ele, o quanto isso significava, era entregando um presente, né? E nós aprendemos sobre as 5 linguagens do amor, e a gente aprendeu que dar presente é uma maneira de demonstrar honra, a maneira de demonstrar amor, né? E essa foi a linguagem de amor que Jacó encontrou para demonstrar a sua honra para com seu irmão. E aí depois que há esse encontro, há o perdão, há a reconciliação, aí acontece um fato tremendo que eu quero dizer, que eu quero destacar aqui como sendo a parte principal da mensagem de hoje, né?
Após essa reconciliação entre os dois irmãos, de 14 anos atrás, Esaú, ele vai dizer o seguinte para o seu irmão: ponhamos a caminho e vamos seguir a caminho. Eu vou adiante de você. Esaú falando para Jacó: a gente vai seguir caminho, eu vou à tua frente. Na verdade, Esaú disse: eu irei adiante de ti. Ele estava convidando Jacó para ir à frente dele. E Jacó então respondeu: meu senhor, você sabe que estas crianças são pequeninas, são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, que se elas forem forçadas a caminhar demais um só dia, todos esses rebanhos vão morrer. Passe o meu senhor adiante de teu servo, e eu seguirei, conduzindo pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. E aqui eu quero deixar uma mensagem, né, para todos nós que temos filhos pequenos, né? Como é difícil para um pai, muitas vezes, ter que se adaptar ao passo da criança. Antes da criança nascer, eu tinha um estilo de vida, eu tinha um ritmo de vida. A minha vida era desse jeito, eu tinha um estilo, eu tinha um ritmo, eu tinha uma maneira de fazer as coisas, eu tinha uma rotina, e agora as crianças chegaram. Quando as crianças chegam, muda a rotina, muda o nosso ritmo, muda o nosso estilo de vida, tudo muda. E aí é onde que um pai sábio, ele desconstrói o estilo de vida dele, ele desconstrói o ritmo dele, ele desconstrói a maneira dele de agir e de viver, e se adapta à maneira das crianças. E aqui vai uma grande lição. Não é as crianças que têm que se adaptar ao ritmo do pai. Não é as crianças que têm que se adaptar ao pai e à mãe. Nessa situação, o pai desce, a mãe desce para se adaptar ao ritmo das crianças. Por quê? Porque são crianças. Criança não tem ainda condição de entender algumas coisas. Né? Tem algumas coisas que eu sei que os meus filhos ainda não entendem, por mais que eu tente explicar. Né? Até, inclusive, a mais velha de 18 anos. Tem coisas que ainda não entendem. Hoje a gente teve uma conversa séria lá em casa, para tentar fazer ela entender algumas coisas que não estava entendendo. Né? Isso, uma moça de 18 anos. Agora imagina uma criança de 5, um bebê recém-nascido, uma criança de 3, uma de 10. Né? Eles não vão conseguir entender algumas coisas. Então, é nessa hora que nós precisamos de muita paciência. Precisamos de paciência. E isso também isso também é uma grande lição para quando Deus der a vocês filhos espirituais, né? Quando Deus nos dá filhos espirituais, hoje eu tenho filhos espirituais que já são pastores, já estão numa pegada, já estão num ritmo mais acelerado. Alguns já estão meio com visão de águia, né? Já estão produzindo, já têm netos espirituais, né? Mas tem outros que estão no outro ritmo. E tem outros que estão no outro ritmo. E tem outros que estão no outro ritmo. E nós seremos sábios, né, quando a gente consegue entender o ritmo de cada um, entender o momento de cada um. E aqui vai até um pedido de perdão, né, para vocês que estão aqui nessa noite. Né? Nem sempre a gente consegue se colocar no lugar. Né? Nem sempre a gente consegue entender o momento que cada um está vivendo. Eu acredito muito que tem um tempo de avivamento para o Brasil. Eu acredito muito até que a gente já possa estar vivendo um pré-avivamento. Né? Só que mesmo que a gente esteja vivendo um avivamento, mesmo que a Igreja de Jesus esteja vivendo um avivamento, ainda assim
nós sempre vamos precisar aprender a descer e tentar entender o momento que cada um está vivendo. Porque se nós, como pais, seja biológico ou espiritual, não conseguimos entender o momento do outro, nós poderemos estar causando grandes males para o outro. Eu, como pastor, ou como um pai, quando eu não consigo entender o momento do meu filho, quando eu não estou conseguindo entender o momento da minha esposa, não estou conseguindo entender o momento do meu marido, não estou conseguindo entender a TPM da esposa, né? Estou conseguindo discernir muitas vezes até um momento de amargura. Porque no casamento, muitas vezes, tem momentos que a gente se torna amargo, tem momentos que a gente se torna azedo, é ou não é? Tem dia que a gente fica azedo. Ou aqui não tem nenhuma esposa que já acordou azeda. Ou aqui ninguém tem nenhum marido que nunca acordou azedo, amargo, né? Quando eu estou em Cristo, eu preciso descer. Não é descer para BC, né? Que agora está na moda aquela música, né? Descer para BC, né? É descer aos... Mas também é bom para dar uma relaxada. também é bom, né? Eu vou descer para BC, tá? Ontem saiu a minha inscrição dos legendários, a minha segunda inscrição. Agora é oficial, porque agora eu estou com o atestado médico, né? Então, 15 a 18 de maio, orem para que não seja muito frio. Eu vou me encontrar com Deus na selva. E vou descer para BC, porque vai ser lá em Balneário Camboriú. Vai ser na selva, vai ser na montanha? Vai ser na montanha. A montanha em Balneário Camboriú. Mas, amados, para não perder aqui o foco da mensagem, muitas vezes, para poder salvar o nosso casamento, salvar a nossa família, nós vamos ter que aprender a descer. Aprender a descer é, muitas vezes, perdoar quando eu tenho razão. Liberar o perdão quando eu sou certo. Pedir perdão, isso eu aprendi com a minha esposa, está aqui do meu ladinho, não é, pastorinha Patrícia? Pedir perdão até mesmo quando eu tenho razão. E isso não é nada fácil. Pedir perdão para tua esposa quando você é o certo. Pedir perdão para o teu marido quando você está certo. Pedir perdão para o teu filho quando você tem a razão. Não é nada fácil, né? Mas isso é descer. Isso é tomar a cruz. Né? Isso é andar a segunda milha. Isso é oferecer a face direita quando o outro pede a esquerda. Isso é seguir Jesus. Nos tempos de hoje, muita gente quer seguir Jesus, mas quer seguir Jesus sem cruz. Quer seguir Jesus, mas não quer carregar outra milha, não quer andar outra milha. Quer seguir Jesus, mas não quer dar outra face para bater. Quer seguir Jesus, mas não quer passar por nenhuma situação de humilhação. Né? Não quer se humilhar em nada. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus, muitas vezes vai doer. Seguir Jesus, muitas vezes, eu vou ter que dar outra face para bater. Muitas vezes alguém vai me humilhar. Muitas vezes eu vou passar por situação que vai doer bastante. Mas isso é seguir Jesus. Agora eu garanto para vocês que se eu decidir seguir Jesus, se eu decidir andar no passo das crianças, se eu decidir me humilhar, como Jacó se humilhou, como a família de Jacó se humilhou, a Bíblia diz que Deus vai nos levar para um lugar chamado Sucote. E Sucote significa lugar de paz, né? É uma espécie de Ednum, né? De Jardim do Éden. Lugar de paz, casa da presença de Deus. Se nós decidirmos andar no passo do gado, andar no passo das crianças, descer, Deus vai nos levar para Sucote. Sucote fala de tabernáculo. Porque o que é Sucote? Sucote, na linguagem hebraica, diz respeito a um tabernáculo. Lembra quando Davi fez uma tenda para se encontrar com Deus? Então, a tenda é um Sucote. Né? Lá em Israel, todos os anos tem as festa dos tabernáculos, né? Que é também chamado de festa de Sucote. O que é Sucote? Sucote é uma tenda, é um tabernáculo onde as pessoas fazem para se encontrar com Deus. Davi, ele disse, um dia nos teus átrios
vale mais do que 1000, né? Um dia na tua tenda, um dia nos teus tabernáculos, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Tem um salmo de Davi que ele diz, né? Eu encontrei teus altares, Senhor meu. Até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor meu e Rei meu. Né? O que é esse altar? É a Sucote, é a casa de paz, é a presença de Deus. Quando nós decidimos andar no caminho, andar no passo das crianças, quando nós decidimos descer, Deus vai nos levar para Sucote. Deus vai nos levar para um lugar de paz, um lugar de abundância, assim como era lá no Jardim do Éden, né? Quando tudo começou, Adão e Eva andando num lugar de paz, no Éden de Deus, né? Um lugar de paz em abundância. Deus tem vida com abundância e um lugar de paz para todos nós. Que nós possamos seguir o exemplo de Jacó, né? Que decidiu. Ele não quis ir na frente de Esaú. Não quis, eu vou na frente, eu estou na frente, né? Número 1, eu estou por cima. Não, ele disse, não, meu irmão, vai tu na frente. Deixa eu um pouco atrás. Não quero ser o número 1, não quero estar na frente. Quero ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. Eu vou atrás. Vou no passo das crianças, no meu ritmozinho. O importante é que eu também vou chegar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quantos recebem essa mensagem? Amém. Amém? Então essa mensagem é diretamente do coração de Deus, porque Deus me deu essa palavra. Em primeiro lugar, ela foi para mim, né? Porque eu confesso que para mim é uma guerra muito grande. Né? Na minha mente, eu como pastor, eu já queria ter alugado uma sala, eu já queria estar grande, eu já queria estar fazendo um monte de coisa, mas tudo tem um tempo determinado por Deus, e ainda assim faremos, se Deus permitir, se Deus quiser. Né? Porque quem manda é Ele, nós somos apenas vasos de barro, servos dele. Né? Então tudo acontece do jeito dele. Amém? Glórias a Deus. Ora para nós aí, pastora Patrícia. Já orou? Então, vamos orar. Depois tem mais uns minutinhos aqui antes da ceia, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por essa mensagem, Pai. Obrigado por essa mensagem que o Senhor ministrou no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo complete, Pai, aquilo que eu não consegui me expressar, aquilo que eu não consegui falar direito, que Teu Espírito Santo complete no coração de cada um aqui, Pai. Que a exemplo de Jacó, Pai, nós possamos descer, Senhor. Que nós possamos aprender a respeitar o ritmo do nosso irmão. Que nós possamos aprender a respeitar a cadência e o momento dos nossos irmãos, Pai. E dos nossos filhos, dos nossos semelhantes, dos nossos parentes. É assim que nós pedimos. Leva-nos a esse lugar de paz, leva-nos para Sucote, leva-nos para esse lugar de paz, de abundância, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém gostaria de comentar, antes da gente celebrar a ceia, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa palavra? Deus falou alguma coisa com você que você gostaria de comentar? Não precisa brigar, tá? Quem vai falar primeiro. Se alguém quiser falar, acrescentar alguma coisa, né? Para não ficar só o pastor pregando, chato aqui. Antes quer falar alguma coisa? O antes é de poucas palavras. Maria, Steven, quer falar alguma coisa? Deu para entender no português? Deu. Vanessa, Matheus, querem falar alguma coisa? A Vanessa é o Anderson versão feminina. E a Sabrina também é o Matheus versão masculina. Matheus, quer falar alguma coisa? Nem deu pra pegar. Oi? Não deu para pegar muito? Teve que. Quem lá tá só batendo o pé. Ivane e Patrícia querem complementar alguma coisa? Amém? Todo mundo descer para BC? Não, todo mundo descer para Jesus, aos pés de Jesus como Maria.